O oceano guarda mais segredos do que o céu estrelado acima dele. Lá embaixo, onde a luz do sol se dissolve como um sussurro esquecido, algo espera. Não é o tipo de espera paciente de uma onda na praia. É algo antigo, imóvel, que observa sem olhos. Imagine o mar como um véu negro estendido sobre o mundo e, sob ele, camadas que nenhum mapa consegue traçar por completo. Esta é a história de uma região que as expedições tocam, mas nunca dominam. Uma profundidade que engole perguntas e devolve apenas ecos. A superfície parece inofensiva, não é? O azul vibrante que reflete o céu, as gaivotas cortando o ar com gritos agudos, o balanço ritmado das ondas convidando o mergulhador iniciante. Mas desça um pouco. Apenas alguns metros abaixo, o mundo muda. A luz ainda penetra, dançando em feixes dourados que filtram através da água, iluminando cardumes de peixes prateados que se movem como fantasmas em um sonho acordado. Aqui, o oceano é um jardim vivo, cheio de cor e movimento. Algas ondulam como cabelos longos de sereias antigas, e conchas brilham com tons de rosa e verde, prometendo tesouros para quem ousa se aproximar. É belo, quase acolhedor, mas sinta a pressão sutil nos ombros, o peso invisível que começa a apertar. O som das ondas lá em cima se afasta, tornando-se um murmúrio distante, como o eco de uma conversa que você não entende. Mais fundo agora. Deixe a zona fótica para trás. A luz diminui, não de repente, mas como um crepúsculo que se arrasta, relutante em partir. Os raios solares se esticam, finos e pálidos, lutando contra a escuridão que sobe para encontrá-los. Aos 100 metros, o azul dá lugar a um verde profundo, quase cinzento, onde as silhuetas dos recifes se tornam sombras alongadas. O silêncio se instala. Não é o silêncio de uma biblioteca quieta. É o vazio absoluto, onde até o batimento do seu coração ecoa como um tambor surdo em um peito apertado. A pressão aumenta, esmagando o ar nos pulmões, tornando cada respiração uma vitória frágil. Aqui, o oceano revela sua primeira face hostil. Não com dentes afiados, mas com o abraço frio e inexorável da profundidade. Pense nos exploradores que ousam essa descida. Homens e mulheres em submarinos reluzentes ou com trajes que rangem sob a força invisível. Eles descem devagar, lanternas cortando a penumbra como lâminas hesitantes. O que encontram? Bioluminescência, talvez. Pontos de luz piscando na escuridão como estrelas caídas no abismo. Peixes estranhos com bocas que se abrem em ângulos impossíveis, olhos que brilham com um fulgor interno, adaptados a um mundo sem sol. É fascinante, essa dança de luzes no breu. Um polvo se contorce, mudando de cor mesmo na ausência de espectadores, suas ventosas aderindo a rochas que parecem sussurrar segredos geológicos. Mas observe mais de perto. Entre as sombras, algo não se encaixa. Um movimento que não pertence aos cardumes conhecidos. Uma forma que desliza para longe quando a luz se aproxima, deixando apenas um rastro de bolhas que sobem, lentas e solitárias. Aos 300 metros, a luz é uma memória. O que resta é o negrume, denso como tinta derramada em um poço sem fundo. A pressão agora é uma presença constante, um gigante invisível que comprime o casco do submarino com dedos de ferro. Dentro da cabine, o explorador ajusta os controles, o suor frio escorrendo, apesar do frio que infiltra tudo. O silêncio é opressivo, quebrado apenas pelo zumbido baixo dos motores e pelo crepitar ocasional de um sonar que varre o vazio. O oceano aqui é um labirinto de escuridão, com cânions subaquáticos que se estendem como veias pulsantes de um corpo colossal. Rochas vulcânicas se erguem em formas retorcidas, cobertas de sedimentos que dançam levemente na corrente fraca, como poeira em um quarto esquecido. E é nessa camada que o mistério começa a se insinuar.
Não com um rugido ou uma aparição dramática, mas com uma ausência. O sonar capta ecos irregulares, formas que aparecem e desaparecem nos gráficos. Uma expedição recente, há alguns anos, relatou isso pela primeira vez. Seus instrumentos registraram uma anomalia, uma estrutura que não deveria estar ali, um contorno alongado que se movia contra as correntes, lento e deliberado. Eles enviaram câmeras, luzes potentes varrendo o breu. O que capturaram? Imagens borradas de algo cinzento, translúcido, que se fundia com a água como um véu rasgado. Não era um peixe conhecido, nem uma rocha deslocada pela pressão. Era outro. Os cientistas debateram depois, em salas iluminadas e seguras em terra firme. Poderia ser uma nova espécie, ou algo mais antigo, despertado pelo ruído das hélices humanas cortando o silêncio? Mas desça ainda mais, a zona mesopelágica, onde o dia nunca chega. 400 metros e o mundo se torna um sonho febril. Criaturas aqui são esculpidas pela necessidade cruel da sobrevivência. Lulas com tentáculos que se estendem como chicotes na escuridão. Peixes abissais com dentes que brilham como agulhas. A beleza persiste de um jeito distorcido. Um camarão que emite flashes azuis para atrair presas ou confundir predadores. É um balé mortal, onde cada luz é uma armadilha, cada sombra uma ameaça. O oceano sussurra agora, não com palavras, mas com o som de corpos se movendo no vazio. Um clique distante, um ronco baixo que vibra através da água. Os exploradores sentem isso nos ossos, uma vibração que não explica. E entre esses sons, há pausas, silêncios que duram tempo demais. É nessas pausas que a dúvida cresce. Algo observa de volta, não com malícia imediata, mas com uma paciência eterna. As expedições param de transmitir por minutos, às vezes horas. Sinais se perdem, câmeras congelam em frames de escuridão pura. Um mergulhador solitário, em uma descida antiga, relatou uma sensação. Como se o oceano respirasse ao seu redor, um pulso sutil que não batia com o das correntes conhecidas. Ele subiu, mas o que deixou para trás? Uma pergunta sem resposta, flutuando no abismo. A descida continua, inevitável. O que espera nas camadas inferiores não é apenas escuridão. É o desconhecido que nos chama, nos atrai para baixo, prometendo revelações que podem nos engolir inteiros. E enquanto o submarino mergulha, o oceano ri baixinho, um riso sem som ecoando no vazio. A escuridão se fecha como um punho lento, apertando cada metro conquistado. Aos 700 metros, o submarino range, um gemido metálico que ecoa no peito do explorador como um aviso não dito. A zona mesopelágica dá lugar a algo mais profundo, onde o oceano se revela em sua essência nua, um vazio que engole não só a luz, mas a noção de tempo. Aqui, as correntes são preguiçosas, como veias de um gigante adormecido carregando sedimentos finos que roçam a carcaça do veículo como dedos fantasmas. O silêncio não é mais mero ausente, ele pulsa, interrompido por cliques isolados, sons de presas caçando no breu, ou talvez de algo maior se acomodando nas sombras. Imagine o interior da cabine, telas piscando com dados frios, o brilho verde do sonar traçando linhas irregulares no escuro. O explorador, uma silhueta solitária contra o painel, respira devagar, o ar reciclado carregado de um cheiro metálico de ozônio e suor. Eles descem por escolha ou por obsessão, atraídos por relatórios antigos de anomalias que nenhum instrumento explica por completo. Ruídos humanos, o zumbido de propulsores, o eco de comunicações estalando como raios distantes, cortam o silêncio natural. Mas o oceano responde. Não com fúria, mas com uma indiferença que gela a medula. Uma vibração sutil atravessa a água, um tremor que faz as luzes internas dançarem por um instante, como se o abismo testasse a intrusão. Mais abaixo, o contraste se acentua. A beleza persiste, distorcida
e frágil. Bioluminescência irrompe em flashes repentinos. Um peixe-lanterna com sua lâmpada frontal acendendo como uma estrela solitária, atraindo presas para mandíbulas que se fecham em silêncio mortal. É um espetáculo efêmero, luzes azuis e verdes, tecendo padrões no negrume como veias de fogo em uma noite sem fim. Mas a ameaça espreita logo atrás. Sombras se movem, maiores do que qualquer catalogado, formas alongadas que o sonar capta por frações de segundo antes de se dissolverem. Não são cardumes. São presenças que escolhem quando ser vistas. O explorador ajusta a câmera, o feixe de luz cortando a escuridão como uma faca cega, revelando apenas fragmentos, tentáculos que se retraem rápido demais, olhos que refletem o brilho com um fulgor antinatural, como se devolvessem o olhar com curiosidade própria, e é nessa transição que o mistério se aprofunda, insinuando-se como uma névoa fria. Relatos de expedições passadas falam de pausas inexplicáveis. Um submarino, há uma década, perdeu contato por exatos 18 minutos. Quando o sinal voltou, as imagens eram caóticas. O sonar mostrando uma massa densa, irregular, que circundava o veículo como um anel vivo. Não era uma corrente, era algo que se movia contra ela, deliberado, como um pulso consciente. Os ocupantes descreveram depois, em vozes baixas e hesitantes, uma sensação de ser observado, não por olhos, mas por toda a água ao redor, como se o oceano inteiro respirasse em uníssono. Eles subiram, deixando para trás equipamentos que nunca foram recuperados, flutuando agora no abismo como oferendas não pedidas. A pressão esmaga, um peso que transforma o mergulho em uma rendição gradual. Aos 800 metros, o submarino entra na bate-pelágica, onde o dia é um mito distante. O breu é absoluto, um negro que absorve até o eco das luzes artificiais. Rochas se erguem em pilares retorcidos, cobertas de criaturas que se camuflam como parte da geologia. Vermes tubulares que se estendem como raízes vivas, esponjas que filtram o vazio com paciência eterna. A vida aqui é esparsa, esculpida pela escassez, mas feroz. Um tubarão abissal desliza, sua silhueta fantasmagórica cortando a visão periférica, dentes serrilhados, prontos para rasgar o que quer que encontre. Beleza e morte entrelaçadas, o brilho de um fungo bioluminescente iluminando uma cratera, apenas para revelar ossos de presas antigas acumulados no fundo, como joias de um cemitério submerso. O elemento dark se revela em sugestões, nunca em certezas. O sonar apita de novo, captando uma forma que não se encaixa, alongada, maior que um submarino, movendo-se com uma graça que desafia a densidade da água. As câmeras focam, mas capturam apenas borrões. Um contorno cinzento que se funde com o fundo, deixando um rastro de partículas que sobem como fumaça de um incêndio subaquático. É isso que as expedições não documentam por completo. A presença que observa de volta. Não ataca, espera. Os humanos, com seus aparelhos reluzentes e ruídos intrusivos, perturbam o equilíbrio. Um mergulhador autônomo, em uma descida ousada anos atrás, sentiu isso mais de perto. Seu traje registrou uma corrente anômala, um vórtice que o puxou para o lado como dedos invisíveis testando a carne. Ele escapou, mas o vídeo parou em um frame de escuridão, com um som baixo, quase um sussurro hidrodinâmico, ecoando nos alto-falantes. A descida prossegue, irresistível. O oceano não perdoa a curiosidade. Ele a devora, pedaço por pedaço. Dentro da cabine, o explorador pausa, o coração batendo contra as costelas como um prisioneiro em uma cela apertada. As telas mostram profundidades que se estendem além do imaginável, camadas onde a pressão poderia esmagar diamantes. E entre elas, o mistério persiste, uma sombra que se move quando ninguém olha. Algo antigo,
talvez remanescente de eras quando o mar era jovem e selvagem, desperto agora pelos ecos humanos que penetram seu domínio. Não é hostilidade declarada, é uma paciência que assusta mais, porque promete respostas que podem nos transformar em parte do abismo. Mas pare um instante, ouça o silêncio. Ele não está vazio. Algo respira lá embaixo, um ritmo lento que sincroniza com o pulsar da terra. As expedições tocam a superfície dessa verdade, mas o núcleo permanece intocado, guardando segredos que nos chamam para mais fundo. E enquanto o submarino desce, o oceano fecha seus braços ao redor, sussurrando que nem toda descida leva a um retorno. O negrume se adensa, um manto que sufoca até os pensamentos mais claros. Aos 1000 metros, o submarino penetra a zona batipelágica com um tremor sutil, como se o oceano testasse os limites da máquina humana antes de permiti-la prosseguir. A pressão agora é uma entidade viva, um esmagamento constante que faz o metal gemer em protestos baixos, ecoando na cabine como respirações forçadas. Dentro, o explorador se inclina para a frente, os olhos fixos nas telas que piscam com linhas verdes irregulares, traçando um mundo invisível. O ar é pesado, carregado de um frio que rasteja pela pele, apesar dos aquecedores zumbindo fracamente. Eles descem por necessidade, por um chamado que não se explica, atraídos por ecos de anomalias que as expedições anteriores deixaram como feridas abertas. Aqui, o oceano perde qualquer resquício de familiaridade. As correntes são fantasmas lentos, arrastando sedimentos que flutuam como cinzas de um fogo extinto, roçando o casco em toques que parecem intencionais. A beleza surge em formas retorcidas. Colônias de corais negros se erguem como catedrais submersas, suas ramificações esqueléticas filtrando a escuridão com um brilho fosforescente fraco, como veias de luar em um céu sem estrelas. Criaturas se movem nelas, pequenas e ágeis, vermes que se contorcem em túneis autoescavados, ou anfípodes que pulam como sombras vivas, seus corpos translúcidos, revelando órgãos que pulsam em ritmos alienígenas. É um jardim de espinhos, onde cada forma viva carrega a marca da adaptação cruel. Mandíbulas alongadas para capturar o raro alimento, olhos que captam frações de luz inexistente. Mas a ameaça se entrelaça, invisível e paciente. O sonar emite seus pulsos regulares, e nas respostas há irregularidades. Um eco que retorna mais devagar do que deveria, como se algo absorvesse o som antes de devolvê-lo distorcido. Os exploradores notam isso nas gravações antigas, pausas nos dados que os engenheiros atribuem a falhas técnicas, mas que persistem como sussurros insistentes. Imagine o feixe da lanterna cortando o breu, iluminando por um instante uma cratera no leito marinho. Ossos acumulados, não de peixes comuns, mas de formas maiores, fragmentos que sugerem presas que caçaram em eras esquecidas. O oceano guarda cemitérios assim, depósitos de vida extinta que o tempo enterrou sob camadas de silêncio. Mais fundo, aos 1200 metros, a descida se torna uma rendição. O submarino desacelera, os propulsores emitindo um ronco abafado que se perde no vazio. A cabine vibra com uma frequência nova, um zumbido baixo que não vem dos instrumentos, mas da água ao redor. Como se o abismo respondesse à intrusão com um pulso próprio. O explorador ajusta o microfone e hidrofone, capturando sons que desafiam a lógica. Cliques ritmados, como código em uma língua morta, intercalados por silêncios que se estendem como abismos dentro do abismo. É nesses momentos que o mistério se insinua mais perto, não como uma forma sólida, mas como uma presença difusa, um peso que pressiona além da física conhecida. Relatos de uma expedição noturna, anos atrás, capturaram isso em fragmentos.
O veículo mergulhava em formação com outros dois, luzes sincronizadas varrendo o negrume em padrões cruzados. De repente, as telas congelaram. Uma massa anômala apareceu nos sonares de todos, circundando o grupo como um redemoinho vivo. Não era uma corrente. Movia-se com propósito, alongada e fluida, fundindo-se às sombras quando as luzes se voltaram para ela. As câmeras registraram apenas borrões, um contorno que se esticava como tentáculos de névoa, refletindo o brilho com um tom prateado antinatural. Os ocupantes sentiram o submarino balançar, não por turbulência, mas por uma sucção sutil, como se o oceano experimentasse sua casca. O contato se perdeu por 47 minutos. Quando voltou, um dos veículos flutuava inerte, suas luzes apagadas, e os outros subiram em pânico silencioso, deixando perguntas a pairar no breu. A pressão esmaga os sonhos agora. Aos 1.500 metros, o mundo se reduz a sensações. O rangido do casco como um coração acelerado, o frio que infiltra juntas como dedos gelados. A beleza persiste em contrastes cruéis. Um cardume de peixes abissais, suas escamas iridescentes piscando como faíscas em uma forja escura, apenas para serem engolidos por uma sombra maior que passa, silenciosa e inevitável. É um ciclo eterno, vida florescendo no limite da extinção, onde cada movimento é uma aposta contra o vazio. Mas o elemento dark cresce, alimentado pela dúvida. O sonar apita de novo, captando uma forma que se move paralela ao submarino, mantendo distância exata, como um companheiro não convidado. As luzes a buscam, mas encontram apenas o eco de sua ausência, um rastro de bolhas que sobem lentas, como suspiros de algo antigo despertando. Os humanos, com seus aparelhos e ambições, são meros intrusos aqui. Seus ruídos, o eco de sondas liberadas, o zumbido de drones autônomos perturbam o equilíbrio frágil, despertando respostas que não compreendem. Um explorador solitário, em uma descida registrada em diários pessoais, descreveu uma visão. Através da escotilha, uma silhueta se delineou por segundos, maior que qualquer baleia conhecida, sua pele texturizada como couro envelhecido pelo tempo. Não atacou, observou, olhos invisíveis fixos no vidro, como se medisse a alma além da carne. Ele ativou o gravador de voz, mas as palavras saíram entrecortadas, perdidas em estática que soava como riso abafado. Subiu, mas o peso daquela presença o seguiu à superfície, um fardo que nenhum sol dissolve. A descida não para. O oceano atrai, com promessas de verdades enterradas em camadas mais profundas. Entre os pilares de basalto que se erguem como sentinelas retorcidas, o mistério se multiplica. Ecos que imitam os sons humanos, formas que se replicam nos sonares como um enxame consciente. Não é raiva, é curiosidade recíproca, um espelho que reflete nossa própria fragilidade. O explorador pausa os controles, o suor frio traçando linhas no rosto, enquanto as telas mostram profundidades que se estendem como um poço sem fundo. Algo se move lá embaixo, paciente, esperando o momento em que a luz humana falhará de vez. E no silêncio que segue, o oceano sussurra segredos que não foram feitos para ouvidos de terra. A presença observa, não com fome, mas com uma eternidade que nos torna efêmeros. Desça mais, se ousar, mas lembre, o abismo não devolve tudo o que toma. O breu se torna um companheiro constante, um véu que não permite escapatórias. Aos 2.000 metros, o submarino desce com uma lentidão deliberada, como se o oceano impusesse seu ritmo próprio, ignorando os comandos humanos que piscam nas telas.
A pressão esmaga agora com uma força que faz o ar na cabine parecer sólido. Cada inspiração, uma luta contra o peso invisível que infiltra até os ossos. Dentro, o explorador se curva sobre os controles, as mãos firmes mas frias, o rosto iluminado pelo brilho espectral dos monitores que traçam um labirinto de sombras subaquáticas. Eles vêm aqui por fragmentos de conhecimento, por mapas que se desfazem em enigmas, mas o abismo responde com indiferença. Um silêncio que absorve os zumbidos mecânicos como se eles fossem meros sussurros de insetos. Aqui, na transição para o radal, o oceano revela camadas que desafiam a compreensão. As paredes do submarino rangem, um coro baixo de protestos metálicos que ecoa como respirações superficiais em um sonho ruim. Correntes frias serpenteiam, carregando detritos de mundos superiores. Plásticos fragmentados que flutuam como fantasmas de uma era impensada, misturando-se aos sedimentos naturais em uma tapeçaria distorcida. A beleza emerge em formas brutas. Fossas profundas se abrem como bocas eternas, ladeadas por tubos de vermes que se erguem como chaminés vivas, expelindo nuvens de minerais que brilham fracamente como névoa de luar em um poço sem estrelas. Criaturas raras dançam nelas, anfípodes translúcidos que se movem com graça etérea, seus corpos finos capturando flashes de bioluminescência de bactérias simbióticas, tecendo padrões que iludem o vazio. Mas o contraste corta como uma lâmina fria. Atrás dessa luz frágil, a ameaça se alastra. Sombras se alongam além do alcance das lanternas, formas que o sonar capta impulsos irregulares, como batimentos de um coração subterrâneo. Não são presas comuns, são presenças que se adaptaram à eternidade, imóveis até o momento certo. O explorador libera uma sonda, um pequeno drone que desce à frente, suas luzes cortando o negrume em feixes trêmulos. As imagens voltam fragmentadas, rochas vulcânicas retorcidas, cobertas de uma crosta orgânica que pulsa levemente, como pele de algo adormecido. É fascinante esse casamento de geologia e vida, onde o fogo antigo da Terra alimenta organismos que desafiam a morte. Mas observe o rastro da sonda, uma perturbação que atrai respostas. Um clique distante ressoa, propagando-se pela água como um aviso, e o drone treme, sua transmissão piscando antes de estabilizar. O mistério se aprofunda nessa zona, insinuando-se como uma corrente oculta que puxa para o desconhecido. Relatos de expedições antigas, guardados em arquivos empoeirados, falam de perdas inexplicáveis. Um grupo, há 2 décadas, enviou veículos autônomos para mapear uma trincheira similar. 3 desceram. Apenas um retornou, suas câmeras cheias de estática e imagens borradas de uma forma alongada, que se enrolava ao redor dos outros, não com violência, mas com uma curiosidade lenta, como dedos testando uma presa viva. Os dados recuperados mostravam ecos múltiplos, como se o abismo duplicasse as formas, criando ilusões que confundiam os algoritmos. Os cientistas em terra debateram: falha técnica ou algo que imitava a tecnologia humana? O submarino perdido flutua agora em algum lugar, um relicário silencioso no fundo, seus segredos engolidos pela pressão que transforma metal em pó. Mais abaixo, aos 100 metros, o submarino entra em uma ravina estreita, paredes de basalto se fechando como as mandíbulas de um predador paciente. O rangido se intensifica, um gemido que vibra nos dentes do explorador, misturando-se ao zumbido baixo dos sistemas de vida que lutam para manter o equilíbrio. A cabine cheira a umidade salgada infiltrada, um lembrete de que as barreiras humanas são ilusórias aqui. O sonar varre o caminho à frente, revelando saliências que se projetam como garras, cobertas de uma fina camada de lodo biológico que se move, não por vento ou corrente, mas por vida microscópica que se agita em ondas sutis. Beleza e horror entrelaçados,
Um peixe abissal solitário nada contra a escuridão. Sua boca luminosa acendendo como uma isca, atraindo presas invisíveis para um abraço fatal. É um espetáculo solitário, luz contra o nada, onde cada brilho promete sustento, mas entrega apenas o vazio. A presença se faz sentir agora, não em visões claras, mas em ausências que pesam. O microfone e hidrofone captam um ronco baixo, um som que se propaga devagar, como o eco de uma avalanche distante sob a água. Não é um terremoto, é orgânico, ritmado, como o movimento de algo vasto se ajustando no leito marinho. O explorador congela, os olhos fixos na tela onde uma forma anômala aparece, alongada, irregular, movendo-se paralela ao veículo, a uma distância que os instrumentos medem em metros precisos. As luzes do submarino a buscam, varrendo o breu em arcos amplos, mas capturam apenas fragmentos, uma membrana translúcida que ondula, refletindo o brilho com um tom azulado frio, como o interior de uma concha quebrada. Ela não avança. Acompanha, um guardião silencioso que testa os limites da intrusão humana. Pense nos impactos que trouxemos para cá. Os ecos de explosões de mineração distante, ruídos de navios que cortam a superfície como feridas abertas, infiltram-se até aqui, despertando respostas que o oceano guarda para si. Uma expedição recente registrou isso. Enquanto sondas perfuravam o sedimento em busca de minerais, o sonar detectou uma migração súbita, não de cardumes, mas de massas difusas que se reuniam, como névoa viva se condensando ao redor dos distúrbios. Os ocupantes do submarino sentiram o veículo balançar, uma sucção gentil que os desviou do curso, como se o abismo redirecionasse os curiosos para caminhos mais profundos. Não houve dano, apenas o desconforto de ser guiado, de perceber que a descida não é mais escolha própria. A pressão atinge picos agora, um abraço que transforma o mergulho em intimidade forçada. Aos 3.000 metros, o submarino paira na borda de uma fossa sem nome, um poço que se estende além dos limites dos gráficos. As paredes se afastam, revelando um vazio que engole o feixe das lanternas, deixando apenas o reflexo no vidro da escotilha. Dentro, o explorador respira devagar, o coração ecoando no peito como um tambor em uma caverna úmida. A beleza finaliza o contraste. Cristais de gelo metano se formam em bolhas congeladas, brilhando como diamantes em um túmulo, iludindo com promessas de tesouros eternos. Mas a ameaça sussurra de volta. O sonar apita uma vez, captando um movimento abaixo, uma forma que ascende devagar, não para atacar, mas para observar, seus contornos se dissolvendo na escuridão como fumaça em vento parado. O mistério não se resolve, ele se multiplica, uma teia de dúvidas que prende o pensamento. Algo antigo reside nessas profundidades, remanescente de quando o oceano era o berço de monstros primordiais. Agora despertado pelos ecos frágeis da humanidade. Não busca confronto. Espera, com a paciência de montanhas submersas, medindo o quanto podemos descer antes de nos tornarmos parte do silêncio. O explorador ativa os propulsores para prosseguir, mas o zumbido se perde em um silêncio maior, onde cada metro conquistado revela apenas mais perguntas. E no breu que se fecha, a presença ri sem som, um tremor que vibra na alma, prometendo que o fundo guarda verdades que nos engoliriam inteiros se ousássemos tocá-las. O abismo se abre como uma ferida antiga, engolindo o submarino em suas entranhas sem piedade. Aos 3.500 metros, a descida perde qualquer ilusão de controle, tornando-se um deslize inevitável para o coração da zona radal, onde o oceano não mais flui, mas esmaga com uma paciência geológica. A pressão se torna um rugido mudo, infiltrando-se pelas juntas do veículo como um veneno lento, fazendo o metal vibrar em harmonias dissonantes que ressoam nos dentes do explorador. Dentro da cabine,
O ar é um peso morto, saturado de umidade que condensa nas paredes frias, formando gotas que escorrem como lágrimas não choradas. Ele, ou ela, uma figura solitária moldada pela obsessão, ajusta os visores, os olhos ardendo sob o brilho impiedoso das telas, onde linhas verdes dançam como veias expostas de um corpo colossal. Aqui, o negrume não é vazio, é uma presença densa, um tecido vivo que absorve os feixes das lanternas e os devolve como ecos distorcidos. As paredes da fossa se erguem em formas impossíveis, canhões submersos esculpidos por forças primordiais, cobertos de uma crosta de sedimentos que se agita levemente como pele arrepiada por um toque invisível. Correntes mínimas serpenteiam, carregando fragmentos de um mundo superior, pedaços de rede rasgada, ecos plásticos que flutuam como maldições perdidas, misturando-se aos restos orgânicos em uma sopa de decadência eterna. A beleza irrompe em surtos cruéis. Colônias de bactérias quimiosintéticas brilham com um fulgor sulfúrico, iluminando bolsões de vida em tons de azul venenoso, como lanternas em uma caverna de ossos. Criaturas minúsculas se movem nelas, isópodes blindados que rastejam sobre rochas como joias vivas, suas carapaças refletindo a luz em padrões hipnóticos, prometendo um equilíbrio frágil entre criação e ruína. Mas o contraste morde fundo. Atrás desse brilho efêmero, a ameaça se alastra como uma sombra que respira. O sonar emite seus pulsos ritmados, e as respostas voltam alteradas, ecoando com um atraso que sugere absorção, como se o abismo engolisse o som para ruminá-lo. Não é um erro de instrumento, é uma resposta deliberada, um pulso que vibra através da água e faz o submarino tremer, um aviso sutil que penetra a carcaça como um sussurro no ouvido. O explorador pausa, o coração martelando contra as costelas em um eco que rivaliza com o rangido do casco, sentindo o peso de ser o único ponto de luz em um mar de nada. Seus ruídos, o zumbido baixo dos estabilizadores, o clique ocasional de uma válvula, cortam o silêncio como lâminas, perturbando um equilíbrio que o oceano manteve por milênios, despertando ecos que imitam os sons humanos em uma paródia sombria. Mais abaixo, aos 4.000 metros, a fossa se estreita em um corredor de escuridão absoluta, paredes de basalto negro se fechando como as asas de um corvo gigante. O submarino desliza devagar, os propulsores emitindo um ronco abafado que se perde no vazio, deixando apenas o som da pressão, testando cada parafuso, cada solda, como dedos curiosos sondando uma presa. A beleza persiste em vislumbres tortuosos. Uma comunidade de vermes tubulares se ergue em florestas brancas, seus corpos alongados, filtrando nutrientes de fontes hidrotermais que borbulham no fundo, expelindo nuvens de partículas que dançam como neve em um inferno gelado. É um oásis de vida, onde o fogo da terra alimenta formas que desafiam a luz, tecendo teias de simbiose em um mundo sem sol. Mas observe o movimento periférico, uma sombra que desliza ao longo da parede, maior que o veículo, sua silhueta se fundindo com as rochas, como um camaleão do abismo, deixando apenas um rastro de turbulência que faz a água ondular em ondas sutis. O mistério se condensa agora, não em formas claras, mas em uma dúvida que corrói a mente. Relatos fragmentados de expedições passadas sussurram sobre isso. Um submersível autônomo, enviado anos atrás para cartografar essa mesma ravina, transmitiu imagens por horas antes de silenciar. As gravações finais mostravam uma massa difusa se aproximando, não com velocidade, mas com uma fluidez que desafiava a densidade, contornos que se estendiam como raízes vivas, envolvendo o drone em um abraço translúcido. Não houve destruição imediata, apenas o corte do sinal, seguido de um silêncio que durou dias.
Quando resquícios foram recuperados, flutuando na superfície como destroços de um sonho ruim, os sensores indicavam exposição a uma bioquímica desconhecida, algo que corroía o metal de dentro para fora, como ácido secretado por uma presença paciente. Os exploradores em terra arquivaram os dados como anomalia técnica, mas o peso da verdade paira. Algo desceu com o aparelho ou o arrastou para camadas onde nem o eco retorna. A presença se faz sentir mais próxima. Um peso que não esmaga, mas envolve. O hidrofone capta um som novo, um ronco grave, intermitente, como o movimento de algo vasto se rearranjando no leito marinho, propagando-se pela água em ondas que fazem as luzes da cabine piscarem. O explorador direciona as câmeras, os feixes cortando o breu em arcos desesperados, revelando apenas fragmentos. Uma membrana que ondula à distância, refletindo o brilho com um tom prateado doentio, como escamas de uma serpente ancestral. Ela não persegue. Acompanha, mantendo uma órbita precisa, como se medisse a fragilidade da intrusão humana. Pense nos ecos que trouxemos para cá, os tremores distantes de perfurações em busca de riquezas ocultas, o rumor de cabos arrastados no fundo por navios invisíveis, perturbações que infiltram o silêncio e provocam respostas. Uma expedição recente sentiu isso. Enquanto o sonar mapeava uma veia mineral, uma corrente anômala surgiu, desviando o veículo para uma fenda lateral, como se o oceano redirecionasse os curiosos para armadilhas mais profundas, onde a pressão transforma ambição em pó. Aos 4.500 metros, o submarino paira na borda de um platô submerso, um degrau no caminho para o nadir da fossa. O rangido se torna constante, um lamento que sincroniza com o pulso do explorador, misturando carne e máquina em uma sinfonia de tensão. A beleza finaliza o laço. Cristais de sedimentos fosforescentes se acumulam em montes, brilhando fracamente como estrelas caídas em um poço, atraindo criaturas microscópicas que piscam em padrões ritmados. Um balé de luz no limite da extinção. Mas a ameaça sussurra de baixo. O sonar detecta um movimento ascendente, lento e deliberado. Uma forma que emerge das profundezas como um fantasma despertado, seus contornos se dissolvendo na periferia da visão, deixando apenas o eco de sua passagem, um tremor que vibra na alma. O humano aqui é um intruso efêmero, uma faísca em um breu eterno. Seus aparelhos captam fragmentos, mas o todo escapa, uma teia de mistérios que se entrelaça com a presença invisível. Ela observa, não com raiva, mas com uma curiosidade que espelha a nossa, prometendo revelações que podem nos fundir ao silêncio. O explorador hesita, os dedos pairando sobre os controles, enquanto o abismo chama para mais fundo, um convite que devora resistências. E no vazio que se fecha, algo se move, paciente, esperando o instante em que a luz falhará e o oceano reclamará o que sempre foi seu. O abismo se contrai ao redor do submarino como um pulso vivo, apertando cada centímetro de metal com uma força que transforma a descida em um ato de rendição final. Aos 5.000 metros, o coração da zona radal se revela em sua nudez impiedosa. Um reino onde o tempo se dissolve em camadas de silêncio eterno, e o oceano não mais acolhe, mas reivindica. A pressão agora é um rugido sem som, infiltrando-se pelas microfissuras do casco como um veneno que corrói a ilusão de invencibilidade, fazendo o veículo gemer em notas baixas que ecoam na cabine como suspiros de um moribundo. Dentro, o explorador se agarra aos controles, o corpo curvado sob o peso invisível, o rosto pálido banhado pelo brilho fantasmagórico das telas, que piscam com dados fragmentados, linhas que traçam um labirinto de escuridão, onde mapas humanos se desfazem em nada. Aqui, o negrume ganha textura.
um tecido denso que absorve até o eco das luzes artificiais, devolvendo apenas sombras que se alongam como dedos inquisidores. As paredes da fossa se erguem em formas colossais, ravinas esculpidas por eras de colisões tectônicas, cobertas de uma fina camada de lodo primordial que se agita em ondas sutis, como a respiração de um organismo adormecido há milênios. Correntes mínimas rolam, carregando relíquias de distúrbios superficiais, farpas de metal enferrujado de naufrágios antigos, plásticos deformados que flutuam como maldições flutuantes, entrelaçando-se aos ossos fossilizados de criaturas extintas em uma colagem de decadência. A beleza irrompe em lampejos distorcidos. Fontes hidrotermais borbulham no fundo, expelindo plumas de vapor mineral que brilham com um fulgor avermelhado, como sangue de veias terrestres abertas, nutrindo comunidades de vida alienígena, tubos de vermes brancos que se estendem como raízes famintas, filtrando o veneno em sustento, tecendo um tapete vivo em tons de branco e cinza sobre o leito negro. Mas o contraste devora a frágil admiração. Atrás desse brilho efêmero, a ameaça se alastra como uma névoa que pensa. O sonar emite seus pulsos hesitantes, e as respostas voltam mutiladas, ecoando com um ritmo que imita o zumbido dos propulsores humanos, como se o abismo aprendesse e devolvesse a intrusão em uma dança sombria. Não é coincidência. É uma réplica, um sussurro que faz o submarino vibrar, um tremor que penetra o vidro da escotilha e gela a medula do explorador. Seus ruídos, o ronco abafado dos motores, o clique seco de sensores ativados, cortam o vazio como feridas, perturbando um equilíbrio que o oceano cultivou em segredo, provocando respostas que se movem nas bordas da percepção, sombras que se deslocam quando o olhar se volta para outro lado. Mais abaixo, aos 5.500 metros, o submarino toca o platô final, um piso irregular de basalto rachado que se estende como o dorso de uma besta colossal. O rangido cessa por um instante, substituído por um silêncio que pulsa, interrompido apenas pelo gotejar condensado na cabine, gotas que escorrem como suor de um corpo exausto. A beleza se resume a vislumbres cruéis. Cristais de sulfeto se acumulam em montes iridescentes, refletindo as lanternas em tons de azul profundo, como joias guardadas em um cofre submerso, atraindo micro-organismos que piscam em padrões ritmados, um coro de luzes minúsculas dançando no limite da existência. Criaturas solitárias emergem. Um isópode gigante rasteja devagar, sua carapaça blindada brilhando fracamente, mandíbulas que se abrem em ângulos impossíveis, pronta para devorar o que o vazio oferecer. É um equilíbrio precário, vida florescendo onde a morte reina, cada movimento uma vitória roubada ao nada. A presença se condensa agora, não em contornos nítidos, mas em uma dúvida que envolve como uma corrente fria. O hidrofone capta um som primordial, um ronco grave que se propaga devagar, como o deslizar de algo vasto se erguendo do sedimento, ondas que fazem as telas tremularem e o coração do explorador saltar. As câmeras varrem o breu, feixes que cortam a escuridão em arcos amplos, revelando apenas fragmentos fugidios. Uma membrana translúcida que ondula a poucos metros, estendendo-se como veias pulsantes, refletindo o brilho com um tom prateado que não pertence a nenhuma forma conhecida. Ela não avança com fúria. Flutua, ajustando-se ao movimento do submarino como um guardião que mede o intruso com paciência infinita, testando os limites de carne e máquina. Relatos sussurrados de expedições perdidas ecoam na mente do explorador. Um veículo, décadas atrás, desceu a essa profundidade e nunca subiu. Suas últimas transmissões, cheias de estática que soava como respirações sincronizadas, imagens borradas de uma massa que se fundia ao redor, não destruindo,
mas absorvendo, transformando o metal em parte do silêncio eterno. Os humanos chegam aqui como ecos frágeis, seus aparelhos zumbindo com ambições que o abismo ridiculariza. Os ruídos de perfurações distantes, os tremores de explorações gananciosas, infiltram-se até o núcleo, despertando respostas que o oceano guarda para si. Migrações invisíveis de massas difusas que se reúnem ao redor das perturbações, como névoa viva, se condensando em formas que desafiam os sonares. O explorador sente isso na pele, uma sucção sutil que balança o veículo, desviando-o para uma fenda lateral, onde a pressão esmaga qualquer ilusão de retorno fácil. Não é punição, é orientação. Um lembrete de que a descida é um convite unilateral e o fundo não libera o que toma. Ele ativa os controles de ascensão, os propulsores rugindo contra o peso, mas o mistério persiste, uma sombra que acompanha o subir lento, deixando rastros de bolhas que sobem como perguntas não respondidas. Aos 6.000 metros, o nadir da fossa se fecha abaixo, um poço sem fundo que engole os feixes finais das luzes. Um vazio que pulsa com ritmos próprios, como o coração de um mundo esquecido. A beleza desvanece em memória, substituída pela ameaça nua. Ecos que imitam os sons humanos, formas que se replicam nas telas como um enxame consciente, sugerindo uma inteligência que observa de volta, não com olhos, mas com a água inteira. O submarino inicia a subida, o casco protestando em gemidos agudos, mas o peso permanece, uma presença que se agarra como lodo nas juntas, prometendo que o que foi tocado não se esquece. O explorador encara a escuridão pela escotilha, o reflexo distorcido de seu rosto misturando-se ao breu, sentindo o oceano respirar ao redor, um pulso que sincroniza com o seu, insinuando que a fronteira entre observador e observado se dissolveu. E enquanto o veículo ascende, deixando para trás camadas de segredos intocados, o abismo sussurra uma verdade final. Ele guarda mistérios que nos chamam para baixo, não para revelar, mas para engolir, transformando curiosidade em eternidade silenciosa. O oceano não perdoa. Ele espera, paciente como o tempo, pronto para reclamar o que sempre soube ser seu. Desça de novo, se ousar, mas saiba que o fundo não devolve almas intactas.